Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém. Uma alegria podermos cantar, louvar ao Senhor juntos, adorá-lo, exaltá-lo, declarar palavras de bênção, né? Os músicos, eles sempre colocam em nossa boca palavras de louvor, de adoração, de exaltação a Ele. E essa música que nós cantamos sobre a cura, falamos sobre depressão, sobre ansiedade e sobre declarar o nome de Jesus sobre pessoas que sofrem, né, sobre esses assuntos, tem um pouco a ver com o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. E o título da mensagem é A Vitória contra o Desânimo, ou A Vitória contra o Cansaço. E durante essa semana eu estava orando sobre isso, comecei a ler alguns textos, mas não tive tanto tempo assim para me ocupar com isso. Mas ontem foi um dia especial e eu falei: Deus, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir o Teu coração para compartilhar aquilo que eu entendo que vem da parte do Senhor para esse dia. Então eu creio que a palavra é específica, ela é para nós nessa manhã, nesse dia, para quem está nos assistindo ou vai assistir talvez em algum outro momento. Então eu creio que há vitória contra o desânimo, eu creio que há vitória contra o cansaço. Eu quero falar sobre isso. E antes disso eu quero ler um texto de Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 é uma parábola que você conhece, você já deve ter ouvido falar. Lucas 18, quero ler do versículo 1 até o 8. Lucas 18, 1 até o 8. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Pergunto a vocês, a você: você está cansado? Você se sente cansado hoje, nesse momento? E não estou falando só um cansaço físico da noite de ontem ou talvez do dia de ontem, mas um cansaço talvez mais prolongado, um cansaço que vem com o passar do tempo. Ontem, dia 7, passaram-se 280 dias do ano de 2023. Mais ou menos 77% do ano já se foi, do ano já passou, já acabou. E geralmente nessa fase do ano, né, nesse segundo semestre, geralmente nós já estamos cansados, ou muitas vezes estamos cansados. Passou muita coisa, aconteceu muita coisa, alguns ainda tentam executar os planos que foram feitos, né? Então você fez planos no ano passado e está tentando executá-los. Alguns já desistiram, né, desses planos porque não deu certo, mas talvez você tenha algumas ideias, alguns projetos, alguns sonhos que você pensou em realizar esse ano e você está tentando fazer isso ainda, tentando salvar o seu ano. E eu comecei a pensar um pouquinho sobre esse ano também, a trajetória pessoal desse ano. E tive a oportunidade, o privilégio de visitar 7 países diferentes, alguns bem estranhos que eu não tinha muita ideia de como funcionava, né? Fui para a Índia, fui para a Tailândia, fui para o Camboja e foram realidades muito chocantes. Fomos visitar projetos, igrejas e escolas nesses lugares.
Estive até agora em 18 estados do Brasil, pela Fermata, visitando, ministrando em diferentes lugares. E eu comecei a pensar, será que valeu a pena? Será que todo esse esforço, esse desgaste, esse estresse, valeu a pena, fez sentido fazer tudo isso? Porque isso gera um cansaço, isso gera um desgaste. Talvez se você fizesse uma avaliação hoje do seu ano, de 0 a 10, né, que nota você daria para o seu ano, de 0 a 10? O ano foi bom, está sendo bom, mais ou menos, está sendo ruim. E tudo isso acaba nos afetando. E pensando e pesquisando um pouquinho sobre a questão do cansaço, eu descobri que existem 7 tipos de cansaço, pelo menos 7 tipos de cansaço. E talvez isso ajude a identificar que tipo de cansaço eu estou vivendo ou que está me afetando. Um deles é o cansaço físico, é óbvio, e o cansaço físico vem pelo esforço constante, trabalho árduo, às vezes ininterrupto, longos períodos de trabalho com pouco descanso, né? Ou sem férias, isso acaba gerando uma fadiga. Quando você está trabalhando, eu já vi que o Ministério do Cotovelo já começou, né? Já tem alguém falando com o seu colega do lado. Nós, muitas vezes, né, nos ocupamos trabalhando, e isso gera um cansaço, uma fadiga. O cansaço físico, ele pode ser também por questões fisiológicas. Você tem distúrbios do sono, você está com estresse, você está com depressão, você sofre de hipotireoidismo, anemia, diabetes, falta de vitaminas, tem uma série de coisas que causam também esse cansaço físico. Então, talvez o seu cansaço seja físico, mas o cansaço ele pode ser também um cansaço mental. Quando você tem uma concentração excessiva em alguma área, em algum aspecto, quando você se ocupa com uma série de problemas que aparentemente não tem solução. E a tua mente vai trabalhando, ela vai girando, você tem coisas a resolver, você tem desafios, você tem uma série de situações e elas aparentemente não têm uma solução e a sua mente ela não para de trabalhar. Você bota a cabeça no travesseiro e a mente ela gira, ela trabalha o tempo todo. Isso gera um cansaço mental. O cansaço mental ele vem por essa preocupação constante. O luto também, quando você passa por um luto, quando você passa por perdas, isso pode afetar a sua mente também, ou a privação de lazer. São uma série de coisas que geram um cansaço mental. Existe um outro tipo de cansaço que é o cansaço emocional. Ele vem de uma pressão psicológica específica ou acumulada. Então você se sente pressionado por um longo período de tempo e você sente essa pressão e isso gera um cansaço emocional. Um outro tipo de cansaço seria o cansaço espiritual, onde o cansaço espiritual ele pode resultar de áreas de pecado na sua vida. Às vezes você luta em uma área específica e você não vence aquilo, você não consegue romper com aquilo e você cansa e você se desgasta e você se sente afastado de Deus. Esse cansaço espiritual, ele pode vir também pela falta de comunhão com Deus. Você não experimenta essa intimidade, você não desfruta da relação com Deus dia após dia. Isso gera um cansaço. Talvez são decepções, pessoas passam por decepções com outras pessoas, experiências ruins, frustrações, palavras de um líder, palavras de uma outra pessoa que de repente machucaram você, feriram você e você desanima, você se afasta e você experimenta esse cansaço. Um outro tipo de cansaço que achei interessante, eu não sabia desse cansaço, é um cansaço sensorial. É um cansaço que está relacionado aos nossos 5 sentidos.
Então, podem ser cheiros intensos, barulhos irritantes, luz muito forte, muitos sons e ruídos ao mesmo tempo. Na experiência que eu tive para a Índia, na Índia, passamos alguns dias na Índia, era curry no café da manhã, no almoço e na janta, né? Um tempero muito utilizado por eles, além da pimenta. Eu lembro uma noite, Kael foi comigo, nós estávamos no quarto e pedimos uma pizza naquela noite e tinha uma pizzaria da Domino's. Falei, opa, vamos comer uma coisa segura, né? Uma coisa que nós conhecemos. E pedimos uma pizza de frango, inclusive da Domino's, e ela veio, quando botamos na boca aquele pedaço de pizza, começou a queimar, toda a boca começou a queimar, uma pimenta muito forte em tudo. Mas o curry, em todas as refeições, o café da manhã, não é o café da manhã tradicional nosso aqui, tinha curry na comida, no almoço. Quando eu voltei para o Brasil, eu não conseguia cheirar curry, eu queria distância de curry. Então, um cansaço sensorial, né? Eu descobri isso esses dias, que é pelo cheiro. Ou às vezes, né, os barulhos. Eu lembro de uma situação, nós estávamos em Vitimarsum uma noite, e eu estava num período bastante estressado. E viemos para Vitimarsum e tinha alguma programação aqui na igreja ou na comunidade, e a Yuli, a minha sogra, e todos foram, e eu fiquei sozinho na casa da minha sogra. Aí eu preparei um chimarrão, era de noite, tinha um fogo, né? A lareira estava acesa ali, e aquele silêncio, e eu desfrutando daquele silêncio. Daqui a pouco, começou a me incomodar uma coisa, o barulho do relógio, do segundo. Falei, estou aqui em silêncio e esse barulho está me incomodando. Fui lá no relógio, tirei a pilha do relógio, eu queria silêncio total, eu queria silêncio absoluto, né? Só a fogueira, os grilos lá fora gritando. Então tem momentos em que a gente está, né, tem esse cansaço sensorial que nos afeta. Um outro tipo de cansaço é um cansaço criativo. Quando de repente você não tem novas ideias, você não tem soluções, você tem várias coisas para resolver, para pensar, e você não consegue criar, você não consegue gerar novas ideias, você não acha soluções, então pode ser um cansaço criativo. E o sétimo e último é um cansaço social. Muito tempo e desgaste com pessoas, redes sociais, gera um cansaço social. Não sei se você passa por isso, mas quando você passa muito tempo com pessoas, conversando, reuniões, conversa aqui, conversa ali, existe um desgaste, um cansaço social. Quando nós viajamos pela Fermata, geralmente a gente viaja uma semana inteira, então são 2 grupos, geralmente de 80 a 100 pessoas em cada um dos encontros, eventos, e aí é dedicação total, né? É manhã, tarde e noite, é conversando no café, nos intervalos, no almoço, até o final do dia. Então é uma semana inteira lidando com gente, conversando com pessoas o tempo todo, né? E durante a Fermata mesmo, às vezes eu chego no quarto e aquela respirada, né, para você ficar um tempinho sozinho, para você poder recuperar a energia de novo, ou quando volta de viagem, né, aquele cansaço que você precisa recuperar. Pergunto a vocês, consegue identificar na sua vida algum tipo de cansaço? Seja ele físico, mental, emocional, espiritual, sensorial, criativo ou social? Às vezes, existe um tipo de cansaço que nos afeta, às vezes são 2, e de certa forma eles afetam toda a nossa vida quando nós estamos cansados. E eu ouvi uma frase há um tempo atrás que mexeu bastante comigo, me fez refletir, e eu achei muito interessante. A frase era que pessoas cansadas negociam valores. Pessoas cansadas negociam valores. Ou seja, quando você está cansado, você abre mão de algumas coisas. Você abre mão de princípios, você abre mão talvez de uma excelência, de um trabalho bem feito. Você abre mão de coisas que você acredita ou de repente acreditava. Você está cansado, você está esgotado, você está desanimado e você
cede. Com os nossos filhos nós fazemos isso, né? Quando os filhos insistem, persistem, insistem de novo e ficam incomodando e atormentando, a gente acaba deixando eles fazerem coisas que normalmente não poderiam, ou naquela hora não poderia fazer. E às vezes nós estamos cansados, e pessoas cansadas, elas negociam valores. E a pergunta então é, como nós vencemos o cansaço e como nós vencemos o desânimo? E para todos esses tipos de cansaço, existem algumas coisas práticas que nós podemos fazer. Coisas simples do dia a dia, e você mesmo, se você parar para pensar, você vai poder fazer isso, né? O cansaço físico, por exemplo, né? Às vezes um alongamento, uma massagem ou um condicionamento físico melhor, você vai resistir mais, você vai ter mais resistência física, além de alimentação, boas horas de sono. Tem uma série de coisas práticas que nós podemos fazer para vencer esses tipos de cansaço. Mas muitas vezes eu creio que o objetivo da parábola aqui de Jesus era um pouco além, era um pouco diferente. Porque Jesus está falando de coisas espirituais, de coisas ligadas ao reino que afetam toda a nossa existência. E eu creio que a resposta sobre como vencer o desânimo está no início, um pouquinho antes de Jesus contar essa parábola e no final dela. Olha só no versículo 1, que nós lemos. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. E eu creio que uma das formas, e Jesus está nos ensinando sobre isso, que uma das formas de vencer o cansaço, de vencer o desânimo, é a oração constante. É orarmos constantemente. Eu já vou entrar nisso. No final da parábola, quando Jesus conta a parábola do juiz e da viúva, ele diz assim: digo a vocês que depressa lhes fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Eu creio que a outra forma de nós vencermos, a segunda forma de nós vencermos o cansaço ou o desânimo, é o que eu chamo de fé persistente. Então, de duas formas nós podemos vencer esse cansaço e o desânimo: a oração constante e a fé persistente. Agora, o que é oração? O que você entende por oração? E talvez a pergunta ela é bastante simples, porque você sabe o que é oração, você já orou provavelmente, você já conversou com Deus em algum momento, e você sabe o que é oração. Mas muitas vezes a nossa ideia, a nossa visão de oração, ela é muito simplista, ela é muito tradicional e baseada na performance, no desempenho. Então nós somos muito ensinados, encorajados a orar. Nós precisamos orar, você e eu precisamos orar. E a oração ela é muito boa, e nós oramos aqui por Israel, pelos enfermos, pelas enchentes, né, pelo Dia das Crianças, e isso é bom. Eu creio que Deus espera e se agrada da nossa oração, da nossa direção a Ele, pedindo essas coisas. Mas a oração ela não é um monólogo. A oração não é simplesmente cumprir um ritual, cumprir uma tarefa. Eu tenho uma lista ali de itens a fazer e todos os dias eu preciso dizer que eu orei. Eu preciso dizer para mim mesmo que eu orei. Então isso é baseado em performance, em desempenho. E às vezes nós achamos que nós temos que cumprir isso, aí sim nós estamos seguros, aí sim nós estamos bem, aí sim nós estamos tranquilos. Mas a oração ela é mais do que isso. E para mim, se nós definíssemos a palavra oração em uma palavra, ou definíssemos em oração em uma palavra, para mim a palavra é relacionamento. Oração é relacionamento. Oração tem a ver com intimidade, tem a ver com comunhão, tem a ver com diálogo, tem a ver com ida e volta, com essa reciprocidade. E Jesus nos ensina a orar, e os discípulos pedem a Jesus para que Ele os ensine a orar, e eu creio que isso tem a ver com relacionamento. Porque os discípulos, eles olhavam para Jesus e viam Jesus se relacionando com Deus. Viam Jesus se retirando para lugares a sós, para conversar com Deus.
E os discípulos eles observaram a vida de Jesus e perceberam que havia algo diferente. Quando Jesus conversava com o Pai, quando Jesus se relacionava com o Pai, algo estava acontecendo. Possivelmente eles viam os resultados, as respostas, e Jesus tinha muitos resultados. Quando ele orava, quando ele falava com as pessoas, sempre acontecia algo. Seja uma cura, seja uma palavra específica, uma palavra de revelação muitas vezes. Então Jesus ele tinha um relacionamento com o Pai que aos olhos dos discípulos provavelmente era invejoso, no sentido, como eu queria ter uma relação como Jesus tem com o Pai. E eles perguntam, Jesus, nos ensina a orar. Jesus, como é que nós temos uma relação tão boa com o Pai quanto você tem? Então a oração, ela é relacionamento. É uma relação que você tem. Você entra numa relação com Deus por meio da fé e você começa a desenvolver essa relação. Quando nós lemos todos aqueles textos na Bíblia, orem sem cessar, orem em todo tempo, orem constantemente, devemos orar sempre. Como isso, se eu e você temos um trabalho a fazer, se nós temos atividades a fazer, se nós temos uma série de coisas a cumprir, como que nós vamos obedecer essa palavra? E para mim faz sentido quando nós entendemos que oração é relacionamento. Tem a ver com comunhão, tem a ver com intimidade. E eu creio que nós precisamos crescer na consciência da relação com Deus. Nós temos uma relação com Deus e nós precisamos crescer na consciência dessa relação. Ou seja, o Senhor Jesus ele está presente na minha vida, Ele habita no meu espírito e a qualquer hora, a qualquer instante, eu me relaciono com Ele. Talvez poderíamos comparar isso a um bom casamento, alguns, acho que é justo comparar a um bom casamento, a um excelente casamento, ou a uma boa amizade, uma excelente amizade, onde você de fato desfruta dessa relação. É interessante porque a palavra de Deus ela vai fazer esse comparativo em 1 Coríntios 6,16, é um texto até um pouco estranho, mas o texto diz assim, aquele que se une, o homem que se une a uma prostituta, ele torna-se uma só carne com ela. E depois ele diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então Paulo ele faz um paralelo entre uma só carne e um só espírito. Paulo ele não está aprovando o relacionamento imoral, quando ele diz o homem que se une a uma prostituta. Paulo não está aprovando, mas ele está dizendo mesmo quando um homem se une a uma prostituta, caracteriza-se uma só carne. Mesmo quando essa relação acontece não aprovada por Deus, isso caracteriza uma só carne. Porque existe uma unidade física, mental, emocional, e acontece algo nessa relação, nessa unidade. Mas ele diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Ou seja, a minha fé em Jesus me tornou um só espírito com Ele. O fato de eu crer em Jesus me tornou um só espírito com Ele. Uma unidade, é quase que como uma fusão, onde dois se tornam um. A nossa personalidade, ela não é anulada nem no casamento, nem na relação com Deus. No casamento, tanto homem e mulher continuam sendo indivíduos, têm a sua personalidade, têm as suas preferências, os seus gostos, mas eles decidiram caminhar juntos em unidade. Da mesma forma, quando eu me uno ao Senhor, eu continuo sendo Luciano, mas agora unido, conectado a Ele. E eu tenho essa convicção de que o Espírito dele habita em mim e eu quero e busco desfrutar dessa relação constantemente, dia após dia, manhã, tarde e noite. Então, o que é importante é nós estarmos conscientes, é nós lembrarmos constantemente de que nós estamos nele, de que nós estamos com ele. Então, você pode orar em pensamento, você pode orar em voz alta, você pode falar com Deus assim como você conversa num casamento ou numa amizade. E você fala com Deus e você ouve a voz dele, ele responde a você.
Você abre o teu coração, você expõe a tua vida a Deus e Ele enche o teu coração de paz. Ou em algum momento Ele te dá direção, Ele te dá sabedoria. Então, trata-se de um relacionamento onde você desfruta dessa relação, onde você desfruta desse amor e dessa sabedoria. Então, para vencer o desânimo, para vencer o cansaço, nós precisamos estar constantemente conscientes da presença de Deus, do poder de Deus na nossa vida e desfrutar dessa relação, buscar nele a força. Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo diz assim: portanto, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Como que nós nos fortalecemos no Senhor? Buscando nele, dizendo: Senhor Jesus, fortalece o meu corpo, fortalece a minha alma, fortalece o meu espírito. E você vai buscar essa força no Senhor. Então, o primeiro ponto é a oração constante. O segundo ponto é o que eu chamo de fé persistente. Na parábola, depois da parábola, Jesus ele pergunta, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Interessante que esse texto, um pouquinho antes, em Lucas, você vai encontrar um pequeno apocalipse também. O texto, a parábola está inserida nesse contexto da segunda vinda de Jesus. Por isso ele encoraja, ele exorta a orarmos sempre, nunca desanimarmos. E no final ele diz: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Ou seja, o resultado desejado é que nosso coração esteja cheio de fé. O desejo do coração de Deus é que a nossa fé não desfaleça, que a nossa fé permaneça em alta, que nós possamos persistir na nossa fé. E o que é fé? A palavra de Deus nos ensina, Hebreus capítulo 11, versículo 1, e em outros textos você vai entender isso também, que fé tem a ver com convicção da verdade. Quando você está convicto de alguma coisa, você tem certeza da verdade. Você tem certeza de algo. E, obviamente, nós estamos falando de uma verdade revelada em Cristo. Uma verdade manifesta em Cristo. E eu gosto de pensar que a verdade não é um conjunto de ideias e de valores absolutos. Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. A verdade, ela é o Senhor Jesus e está nele. E a partir dele, sim, existem ideias, existem valores que são absolutos, que são verdadeiros. Mas a verdade é Cristo, ela está nele. Então, a fé tem a ver com convicção de verdade. E como que eu tenho convicção? Eu tenho convicção quando existe um fundamento. Eu tenho certeza quando existe uma base que sustenta essa verdade. Por exemplo, a respeito da salvação. Como que eu posso afirmar, ter a convicção, a certeza da minha salvação? Da minha eternidade com o Senhor Jesus? Porque existe um fato, existe um fundamento, que é o fato de que a Bíblia nos revela, nos mostra que o Senhor Jesus ele foi morto, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia. Existe um fato das Escrituras. E esse fato sustenta a minha salvação, sustenta a minha fé na salvação. Paulo vai escrever sobre isso em Romanos capítulo 10 e diz: se você confessar com a sua boca, e a palavra confessar é homologar, se você concordar com a sua boca que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, no teu coração você crê que Jesus ressuscitou, Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, você será salvo. Então existe um fundamento, você crê na morte, no sepultamento, na ressurreição, e você confessa, você concorda com a sua boca. Então você declara aquilo que você crê. Você expressa, você manifesta aquilo que você crê. Então, quando existe uma convicção de algo que tem fundamento, você pode declarar, você pode afirmar isso, porque essa é a vontade de Deus.
Por isso é tão importante, diariamente, nós buscarmos a direção de Deus. Buscar a palavra de Deus. Seja para um casamento, seja para os teus negócios, para a tua área financeira, seja sobre qualquer decisão que você vai tomar. Decisões importantes para o teu futuro, para a tua vida. Busque a direção de Deus, fala com Ele. Por quê? Porque de alguma forma, pessoalmente, lendo a palavra de Deus, em algum momento Deus vai te dar uma direção. Ele vai te dar uma palavra. Ele vai te dar algo e você vai dizer, é isso que vai, isso é o sustento, isso é o fundamento da minha decisão, daquilo que está diante de mim. Então você leia a palavra, converse com Deus, busque, e Deus vai de alguma forma falar com você. Quando Ele falar, você tem um fundamento. Lembro quando Jesus estava no barco com os discípulos, Jesus está andando sobre as águas, em direção aos discípulos no barco. Pedro, o que ele faz? Ele pede a Jesus, Jesus, diga, né? Peça para que eu venha até você. E Jesus afirma, Jesus declara a palavra sobre Pedro, e Pedro caminha sobre as águas, não é verdade? Pedro, o que aconteceu? Havia um fundamento sobre esse andar sobrenatural. Jesus tinha dito a Pedro, venha, caminhe sobre as águas, venha até mim, e Pedro caminhou sobre a palavra. Então, o Senhor Jesus, na sua palavra, Ele estabeleceu um fundamento para que o sobrenatural acontecesse. Então não adianta a gente achar coisas e querer muito que algumas coisas aconteçam, se algumas não têm fundamento. Eu gosto de pensar no futebol, né? Como eu gosto do futebol, quando o teu time está perdendo, né? O time está perdendo, a torcida começa a gritar, eu acredito. Já ouviram isso? Não? Ela começa, eu acredito, eu acredito. Mas esse acreditar não tem fundamento. Porque eles não sabem se vai ter uma reviravolta ou não. Eles gostariam muito que o time ganhasse e virasse o resultado. Mas aquela expressão, aquela palavra, ela não tem fundamento. Eles não têm certeza de que aquilo vai acontecer. Então, às vezes, nós acreditamos em algumas coisas que não têm fundamento. Então precisamos buscar esse fundamento. Isso tem a ver com fé. Pensando em algumas convicções. Se fé é convicção da verdade, você tem convicção sobre salvação, eu já mencionei. Você tem convicção sobre o casamento? Você tem convicção de que o casamento foi instituído por Deus para ser desfrutado entre um homem e uma mulher até que a morte os separe? Isso é um fundamento da palavra. A palavra de Deus nos mostra esse propósito, essa convicção, essa verdade de Deus. Talvez você tenha passado, né? Isso é importante afirmar. Muitas pessoas passam por crises no casamento, acontecem divórcios, acontecem separações, e tem uma série de coisas que acontecem conosco e às vezes nós não controlamos isso, às vezes é falta de maturidade, uma série de coisas acontecem, mas isso não impede o fato de você continuar acreditando nisso. Mesmo passando por várias situações, por crises, por dificuldades, nada impede de você continuar acreditando que esse é o ideal de Deus, que esse é o propósito de Deus. E você pode dizer, bom, o que aconteceu comigo, não tenho mais como voltar atrás, não tenho mais como resolver aquilo, fui imaturo, eu fui um problema, ela foi um problema, e tem uma série de situações justificativas que talvez podem ter levado você a uma crise. Mas você pode dizer hoje, eu creio nessa palavra, eu creio que esse é o plano de Deus. E é isso que eu vou viver, é isso que eu quero viver a partir de agora. Você tem convicções a respeito do teu propósito? Eu creio que nós existimos para um propósito, nós existimos para uma missão, existe algo de Deus para as nossas vidas. Você sabe do que se trata? Você tem clareza a respeito da tua missão
do teu propósito. Se você não tem, ore sobre isso, busque a Deus sobre isso. E quando Ele falar com você, quando Ele te der uma direção, você vai ter um fundamento e você vai caminhar sobre isso. Eu compartilhei no final de semana passada, estive na conferência missionária aqui da Irmãos Menonitas ministrando. Talvez eu já tenha compartilhado essa experiência aqui. Nós morávamos em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Eu tinha terminado o seminário em Assunção, no Paraguai. Estávamos fazendo um trabalho lá. E foram os primeiros anos de ministério, mas eu tinha umas certas dúvidas, né? O que será da minha vida? O que será do futuro? Para onde Deus vai direcionar as coisas? Eu tinha uma série de dúvidas e orava sobre isso. Fui numa conferência no sul da Bahia, numa cidade chamada Vitória da Conquista. Um pastor pregador que eu não conhecia. Pela primeira vez eu estava ouvindo ele. E tinha muita gente, era num ginásio. E na primeira noite ele fez um apelo. E ele pediu para que todas as pessoas de entre 16 e 35 anos descessem na parte da quadra onde era o ginásio. E eu, naquela época, né, estava entre os 16 e 35, né, agora já passei um pouquinho, estava lá no meio deles. E a minha conta é mais ou menos umas 400 pessoas que estavam na parte da quadra. E, de repente, esse pastor ele começou a descrever uma pessoa. Você que está assim, 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 vestido assim, desse jeito. E o pessoal foi abrindo, olhando para o lado, e ele estava apontando para mim. E ele me chamou lá na frente, no meio de todas aquelas pessoas lá. Era um palco alto, assim, e eu cheguei embaixo, perto, ele pegou na minha mão e disse assim, sem me conhecer, sem saber da minha vida. Ele disse assim, Deus está dando a você o ministério da palavra. Deus vai te usar para falar para muitas pessoas. Você vai falar para jovens, Deus vai te revelar coisas. E começou a falar uma série de coisas a respeito da minha vida. E ele terminou, eu me ajoelhei chorando. Ele terminou, ele fez uma oração geral e terminou o evento naquela noite. E eu estava ali aos prantos chorando. E aquilo foi uma palavra de Deus tão forte, tão poderosa na minha vida, que aquilo se estabeleceu como um fundamento, como uma base sobre tudo que eu tenho vivido a partir disso. Eu sei que durante toda a minha trajetória, sendo formalmente em público, sendo informalmente, seja com uma pessoa, 2 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, isso é um detalhe. Deus me deu o ministério da palavra, para compartilhar a palavra dele, os planos dele, a vontade dele. Eu lembro quando eu voltei de Vitória da Conquista, eu falei, Deus, eu não vou pedir para pregar em lugar nenhum. Por quê? Porque eu estava na cidade, nós visitávamos as igrejas da cidade, mas eu não pregava em nenhuma delas, eu pregava nas fazendas, no trabalho que nós fazíamos. E quando eu voltei, com aquela palavra no coração, sem falar com absolutamente ninguém, eu comecei a receber convites para pregar nas igrejas em Luiz Eduardo Magalhães. Igreja Batista, Missionária Unida, Presbiteriana, Avivamento da Fé, Assembleia de Deus, nos bairros mais carentes, nos bairros mais ricos, em todo o ambiente, as pessoas começaram a me convidar para pregar. Ou seja, Deus ele fez algo muito claro, muito específico naqueles dias. Então eu falo sobre isso de propósito. Talvez para você não seja exatamente o ministério da palavra, mas você com certeza tem um chamado, existe um propósito, uma missão. E você pode e deve orar para que Deus dê essa convicção, essa certeza a você. Para que você saiba dia após dia, é para isso que eu vivo, é para isso que eu existo. E aqui nós estamos num contexto de comércio, de agricultura, de pecuária. E o teu ministério, a tua missão, ela pode ser o teu negócio. Possivelmente é o teu negócio. Possivelmente é aquilo que você faz. E no teu negócio, na tua área, você pode expandir o reino de diversas formas, influenciando, e geralmente nós associamos, bom, então o que eu posso fazer é contribuir financeiramente. Ok. A Bíblia fala sobre generosidade, e nós precisamos entender o propósito da riqueza, ok? A riqueza ela tem um propósito. Então eu preciso entender o propósito da riqueza.
E o propósito é generosidade no reino. Então você vai exercer a generosidade, mas além disso, você pode estabelecer o reino de Deus no teu ambiente de trabalho. Nas conversas com família, com funcionários, com colegas, de diversas formas, você pode, por meio do teu negócio, né, cumprir uma missão, cumprir um propósito. Então isso é importante. Falando sobre fé persistente, tem um texto na palavra de Deus que nos ensina a batalhar pela nossa fé. Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Judas só tem um capítulo. Interessante, né? Que ninguém mais quer dar o nome de Judas, né, para os seus filhos. Olha só, uma carta abençoadora aqui, né? Você não vê ninguém, né, com o nome de Judas, né? Todo mundo quer dar nomes mais bonitos. Mas olha só, Judas escreve uma carta sensacional. E ele diz assim no versículo 3: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Há um encorajamento para lutarmos, para batalharmos pela nossa fé. Ou seja, aquilo no qual você tem convicção, você pode e deve lutar por isso, batalhar por aquilo, para que aquilo que você está convencido se mantenha de fato. E você luta pela sua fé quando você testemunha, quando você compartilha do que aconteceu com você, do que Deus tem falado a você. Você luta pela sua fé quando você ensina, quando você compartilha aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Você luta pela sua fé quando você se posiciona. Então, há necessidade de um posicionamento, não só nos dias de hoje, em todas as épocas, mas é importante constantemente você se posicionar sobre aquilo que você crê, sobre aquilo que você acredita. Então, lutar pela nossa fé tem a ver com esse posicionamento. 2 Coríntios 13, 5, tem um texto que vai nos exortar também a examinar a nossa fé. Então, Paulo escreve aos Coríntios dizendo: examinem a vossa fé, provem a vossa fé, para ver se de fato vocês continuam em Cristo e com essa convicção. Como que nós examinamos a nossa fé? Examinamos a nossa fé quando nós questionamos aquilo que nós acreditamos. Aquilo que eu acredito tem fundamento? Tem uma revelação de Deus? Tem uma direção de Deus? Tem algo que sustenta a minha fé? Examinar a nossa fé tem a ver com pensar se Cristo de fato é a fonte e o alvo da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que Jesus ele é o autor e o consumador da nossa fé. A tua fé está de fato em Jesus, nele, como pessoa, como verdade, como alguém em quem está a verdade. É interessante porque muitas vezes nós buscamos conselhos, orientações, discernimento fora dessa relação com Cristo. E claro que existe muito conhecimento sobre a terra. Existe muita coisa boa sobre a terra, muita informação boa. Mas Cristo, ele continua sendo o centro das minhas decisões, elas são sustentadas por essa fé. Como nós vencemos o cansaço, o desânimo? Oração constante que tem a ver com essa relação, desfrutar da relação com Cristo. E essa fé persistente, ou seja, continue crendo e tenha convicção daquilo que você crê. Passamos por diversas situações, difíceis, mais ou menos. As circunstâncias muitas vezes tentam nos desanimar, nos cansar. Mas aí é a hora de nós perseverarmos nessa certeza de que o Senhor é poderoso para fazer muito além, muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Então, qual é o desafio?
desfrutar dessa relação dia após dia. Quando você pensar em oração, pense num relacionamento com Jesus que está muito perto de você, que habita no seu espírito. Você é um só espírito com Ele. Então desfrute dessa relação, converse com Ele. Pensa nele, fala com Ele: Senhor Jesus, me ajuda nessa situação. Me ajuda a conversar com essa pessoa. Me ajuda a tomar essa decisão. Isso tem a ver com desfrutar constantemente dessa relação. Jesus, me dá forças para aguentar esse dia, essa situação. E a fé persistente, a fé fundamentada na palavra. Então busque a palavra de Deus sobre cada situação, sobre coisas que estão acontecendo com você. Talvez você está hoje cansado. Talvez tenha alguma área da sua vida que você não está dando conta. Busque a Deus e diga: Deus, fala comigo. Eu quero uma palavra tua para fundamento, para fundamentar a minha fé, a minha caminhada, as minhas afirmações. E eu creio que venceremos o cansaço, venceremos o desânimo. Amém? Além disso, você pode também fazer coisas bem práticas, né, para vencer cada um desses tipos de cansaço. Fecha os teus olhos, por gentileza. Pai querido, nós exaltamos o teu nome, te bendizemos nessa manhã. Obrigado, Pai, por esse tempo aqui de comunhão, de louvor, de adoração. Obrigado por esse tempo, Pai, onde podemos ouvir a tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela é viva e eficaz. A tua palavra, Pai, ela é poderosa para estabelecer fundamentos na nossa vida. Quando o Senhor fala, um fundamento se estabelece. E eu creio, Pai, que o Senhor tem palavras sobre cada uma das situações que nós estamos vivendo hoje, nesse momento. Situações desafiadoras, situações difíceis. O Senhor é poderoso, Deus, para trazer uma palavra de fundamento, para que as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas afirmações sejam feitas sobre esse fundamento, sobre essa palavra. Pai, a tua palavra é cheia de promessas. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, Pai, essa é uma palavra de fundamento para todos aqueles que talvez sentem rejeição, sentem solidão, se sentem abandonados. O Senhor estabeleceu essa palavra de que o Senhor estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Não há um dia sequer, não há um minuto sequer que o Senhor se retira, que o Senhor se afasta de nós. Por isso eu oro, Pai, Espírito Santo, para que essa palavra encha, vá de encontro a essas pessoas que se sentem rejeitadas, que se sentem abandonadas, Pai. Pai, o Senhor é aquele que restaura vidas, restaura casamentos, restaura famílias, Pai. Eu oro, Pai, por restauração sobre aquelas vidas, aquele casamento, aquelas famílias, aqueles relacionamentos que se romperam, que se feriram, que machucaram, que haja uma restauração, que haja reconciliação ali, Pai. Pai, a tua palavra diz que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso nós oramos por salvação, Pai. Salvação sobre aqueles que estão perdidos. Se alguém aqui, Pai, não tem essa decisão ainda, Pai, eu oro pela salvação daqueles que ainda não se decidiram pelo Senhor. Eu clamo a Ti, Pai, para que o Teu Espírito queime no coração, que o Teu Espírito toque, Pai, essas vidas, gerando essa fé, gerando essa convicção. Por aqueles, Pai, familiares, amigos, pessoas próximas de nós, que ainda não tomaram a decisão, Pai, de crer, de confessar ao Senhor. Eu oro pela salvação deles. O Senhor deseja, Pai, que eles sejam salvos. E nós nos unimos ao desejo do Teu coração, Pai, para que pessoas sejam salvas. Que aqui em Vitimarsum, Pai, haja muita salvação.
muitos sejam salvos nesse lugar, Pai, pelo Teu poder operando, pela Tua graça operando. Pai, eu creio que o Senhor toca e cura os enfermos, aqueles que estão aqui nessa manhã, outros que não estão aqui, mas são próximos também nossos. Eu oro, Pai, pela manifestação do Teu poder de cura sobre essas vidas. Toca no físico, Pai, seja qual for a enfermidade, Pai. Nós oramos, Pai, em comunidade, como igreja, pela cura, Pai, pela cura física daqueles que estão enfermos, Pai. Ó Senhor Jesus, é tão maravilhoso, Pai, buscarmos ao Senhor, buscarmos a Tua face. Eu oro, Pai, por aqueles que se sentem sem propósito em sua vida, Pai, que estão perdidos, Pai, que levantam sem saber para onde vão, que não estão entendendo o sentido da vida, que não têm uma visão, que não têm um objetivo, que não têm metas, Pai, a serem alcançadas. Eu oro, Pai, para que o Senhor fale a eles, Pai. Assim, Pai, como o Senhor veio ao meu encontro naquele dia, falando ao meu coração, e eu entendi claramente a Tua palavra, Pai, que assim seja sobre cada um aqui, Pai. Que ninguém aqui, Pai, viva e passe essa vida sem propósito, sem entender sua missão, sem entender o Teu plano sobre as suas vidas, Pai. Pai, é maravilhoso saber o Teu propósito, é maravilhoso saber os Teus planos sobre nós. Por isso fala conosco, Pai. Fala por meio da Tua palavra, fala por sonhos, usa pessoas, Deus, para ministrar uns aos outros, Deus, para que haja propósito, para que haja sentido na vida, Pai. Ó Senhor Jesus, eu oro por aqueles que estão cansados, Pai. Senhor Jesus, o Senhor mesmo disse que aqueles que estão cansados e sobrecarregados deveriam ir até o Senhor e encontrariam alívio, encontrariam descanso para as suas almas. Eu oro, Pai, por esse alívio, eu oro por esse descanso na alma, Pai. Eu oro em nome de Jesus, aqueles que estão cansados, Pai, que o Senhor revigore, que o Senhor restaure, que o Senhor fortaleça, Deus, para que sejam encorajados de novo, para que tenham disposição, para que tenham energia, para que tenham ânimo, para que tenham foco, para que tenham visão, Pai. O Senhor é poderoso para fazer isso. O Senhor é poderoso para fazer isso, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, opera, Pai, nessa manhã em nosso meio.